Boa noite, graça e paz. Você que está aqui hoje presente na igreja, você que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais, graça e paz, que você tenha um momento aí prazeroso, que Deus esteja abençoando todos nós aqui, você que está em casa, que mais uma noite aqui a gente vai estar ministrando a respeito da palavra de Deus sobre a família, sobre relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, um relacionamento no todo, né? E nós vamos estar dando início a mais uma ministração. Que Deus esteja nos usando aqui, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, que a mensagem esteja chegando a cada um de vocês da forma que Deus preparou esse momento, né? Que não seja nós, mas sim Ele, a palavra dele esteja chegando até o coração de vocês. Amém? Para isso, vamos estar fechando nossos olhos, para a gente estar iniciando com uma oração. Ó Pai amado, Pai glorioso, colocamos aqui, Pai, as nossas vidas diante da Tua presença, Pai, a minha vida, a vida da Dani, colocando também a vida da Maria Eduarda, da Ana Luísa, a nossa família, Pai, diante do Senhor. E eu estendo, Pai, a bênção do Senhor também em cada família, Pai, que está nos assistindo, vai estar nos ouvindo, não agora ou depois na sequência, Pai, que o Senhor esteja abençoando todos ali, cada casal, cada filho, toda a família ali envolvida, Pai, que a presença do Senhor, Pai, esteja em cada lar, abençoando, Pai, grandiosamente com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Hoje o tema da nossa ministração é a força de um relacionamento familiar. Como que é necessário, como que é importante a força de um relacionamento familiar. Porque a família, ela é uma instituição divina, né? Deus criou a família. Família, ela é um projeto de Deus, e não é um projeto à toa, né, amor? Não é um projeto à toa. Deus, quando Ele fez o projeto da família, Ele fez com um propósito. Quando a gente olha hoje para a nossa sociedade, a gente vê o quê? Que a família, ela é a base, ela é o eixo de tudo. Se a gente quer ver uma sociedade saudável, a gente precisa olhar por trás dela, a gente vai ver o quê? A família, né? Se a gente quer uma família, uma sociedade forte, saudável, precisa de famílias fortes, saudáveis. Quando a gente acontece o contrário, famílias desestruturadas, famílias doentes, a gente vai ter uma sociedade desestruturada, uma sociedade doente. E a gente sabe, família que gera doentes vão gerar filhos doentes. Então é preciso a gente levar a sério a respeito da família, que a gente busque ter a família, né, saudável, né? Isso é importante. E a gente precisa o quê? Seguir os planos, os caminhos do Senhor, né? Amém? E aí, para a gente estar seguindo, né, na sequência ali, assim, Deus, quando Ele criou a família, Ele criou a família para que a gente tenha paz, alegria. A gente tem alegria. Até lá em casa eu gosto de falar, a Dani também fala muito. As meninas, isso passou muito para as nossas filhas. A gente ama estar em casa. O nosso prazer é passar um final de semana em casa, né, amor? Chegar um sábado, chegar um domingo e a gente ficar em casa. Por quê? Nossa casa, o nosso lar, a nossa família é algo que a gente sente seguro, sente um refrigério, um descanso, a gente sente paz, e a gente sente o quê? Amado um pelo outro. Eu me sinto amado pela Dani, a Dani se sente amada por mim, as meninas. Então, a família, ela precisa ter um ambiente assim, um ambiente, e é para isso que Deus criou. Ele criou o quê? Que a família tem o quê? Um refrigério, um local de descanso, de paz, um local onde a gente recarrega nossas energias, onde as nossas feridas são curadas. Muitas vezes lá fora a gente é machucado e a gente precisa o quê? Voltar em casa e ter, né, amor? E ter um aconchego,
Quantas vezes eu mesmo chego em casa cansado, às vezes preocupado com alguma situação, e eu quero sentar, conversar com a Dani, eu quero dar um abraço nela, eu quero ter um abraço dela, e isso traz o quê? Um descanso para nós, isso é muito bom, né? E aí a gente tem que seguir sempre a palavra, e não uma experiência de um, uma experiência de outro. É a Bíblia, é a palavra que a gente precisa. E o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz a respeito, como que a gente pode usufruir desse privilégio de ter uma família de paz, uma família próspera, feliz. O que a gente pode aprender? Em Salmo 128, você que está com a sua Bíblia aí perto, em Salmo 128, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Como podemos usufruir de plena felicidade, paz e prosperidade dentro de casa? Isso é o que? É planos de Deus para a nossa vida. Mas para isso depende de 3 pontos. A gente colocou aqui 3 pontos, mas existem outros pontos. Colocamos aqui 3 pontos principais, do nosso ponto de vista, que são fundamentais para que a gente esteja usufruindo do que Deus tem para nós dentro da família. O que depende de nós, algumas coisas. Primeiro, a nossa relação com Deus. Como que anda a minha relação com Deus? Como que anda a tua relação com Deus? Em primeiro lugar, para uma família estar forte, ter força no relacionamento, força familiar, o primeiro ponto é a relação com Deus. Como que eu estou me relacionando com Deus? Até eu gosto de falar uma frase que não tem como eu me relacionar bem com a Dani, a gente ter um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso, se eu não estiver me relacionando primeiro com Deus, se eu não tiver um relacionamento, eu e a Dani, vice-versa. Então, primeiro a gente tem que se preocupar com o nosso relacionamento com Deus. Depois desse relacionamento fica mais fácil. E olha lá como diz a palavra no versículo 1 que a gente leu: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Então, o primeiro nível desse relacionamento familiar deve ser a nossa relação com Deus. O nosso, o meu, da Dani, o nosso temor ao Senhor, a nossa caminhada com Ele. Como que é o meu relacionamento? Como que eu me relaciono com o Pai? Esse é o primeiro ponto para uma família, ela está estruturada, uma família ter força. Eu não acredito em outra forma que uma família dê certo. Por quê? Porque a família foi criada por Deus e não foi criada por homens. Foi criado dentro do coração de Deus. Então, é Deus quem sabe como que a família deve ser conduzida, como que a família deve ter um bom andamento. Então, é Deus. E aí é o temor a Ele que vai fazer a diferença. Você em casa, você onde você estiver. Até eu sempre falo com a Dani, eu viajo, sou representante, e sempre falei para ela, eu falei assim, antes de fazer de querer fazer ela triste, fazer algo mal para ela, em primeiro lugar, eu vou estar fazendo mal para Deus, e não ela. Primeiro é Deus. E nós, você em casa, se você quer ter uma família, um lar forte, você tem que ter esse pensamento. Primeiro, não é que a tua esposa não está vendo, ou teu esposo não está vendo, que você pode fazer uma coisinha aqui, outra ali, que não está vendo, não vai dar em nada. Não, você está quebrando o primeiro e o mais
princípio, que é o temor ao Senhor. Você está quebrando esse relacionamento com o Pai. E a família, ela vai bem o quê? Quando a gente direciona todas as nossas decisões em casa, como a gente faz em nossa casa, tudo direciona dentro da vontade de Deus. Isso a gente, no nosso dia a dia, no nosso falar, tudo tem que estar embasado à vontade de Deus. O hábito da gente buscar junto, eu e a Dani, a gente tem o nosso momento de nos relacionar independente com Deus, mas temos o nosso momento também de nosso relacionamento juntos com Deus. Nós temos o hábito de estar orando à noite, antes de dormir, orar juntos. A gente tem esse hábito, né, desde quando a gente casou. Desde quando casou. E isso é importante. Isso nós dois, Deus fortalece o nosso relacionamento, principalmente com Deus. E dentro dessa relação com Deus, o que a gente precisa inserir? Inserir a família. Eu, como homem, eu preciso inserir a minha esposa, inserir as minhas filhas, a mulher. Às vezes você que está no teu lar, teu esposo, ao contrário, ou vice-versa, um ou outro não está à disposição de buscar a Deus, de buscar se relacionar, que comece pela mulher ou pelo homem, mas faça isso de forma de introduzir a família, de abraçar todos, né? De vez em quando chama o marido, chama a esposa para orar juntos, para ler uma palavra, para ir à igreja junto. Isso é muito importante. É muito importante o que? Inserir a família toda na igreja. É necessário. A igreja, a família está junto na igreja, junto com os filhos. Isso fortalece a nossa relação com Deus. E aí eu te pergunto, como está o seu relacionamento de família hoje com Deus? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, o que você faria? Qual que era a nota? Você daria quanto? Você pensar aí para você, né? Tem o hábito de reunir sua família para vir à igreja, ao culto, para vir à noite estar orando, lendo um pouco junto, tendo o hábito de falar de Deus entre família. Faça isso, principalmente vocês, né? A família dentro de casa. Começa ali dentro, é importante. O segundo ponto, que é muito importante, né, para a gente estar usufruindo uma plena felicidade dentro do lar, paz, prosperidade dentro de casa, depende da minha relação conjugal, né, da minha relação com a Dani, da relação dela comigo, e a tua relação com teu esposo, com a tua esposa. É muito importante a relação conjugal estar alinhada, estar bem. Primeiro, relação com Deus. Segundo, relação com a minha esposa e vice-versa. Como que está? Lá em Efésios 5, a palavra diz lá que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher deve respeitar o seu marido. Como que você está? Como que está o seu relacionamento? Como que está a sua parte? No versículo 3 diz lá, tua esposa será como uma videira frutífera. Isso quer dizer o quê? Uma mulher feliz, uma mulher que todo se agrada estar do lado, uma mulher amada, uma mulher que, como eu falo, que contagia quem está próximo, né? Mas quando uma mulher se sentir amada, se sentir alegre, feliz, né, à volta ali da sua mesa, dentro de casa, ela precisa o quê? O homem, ele tem que fazer a sua parte. O homem, o marido, ele tem que amar sua esposa, né? Amar de forma sacrificial, de forma que Cristo amou a igreja. Então, um bom relacionamento entre o marido e a mulher, ela é indispensável na família. Por quê? A família é uma instituição divina criada por Deus. E a principal engrenagem dessa família ela acontecer é o casal. É o casal, é o marido e a mulher que faz esse relacionamento ele girar de forma correta. Então, para isso precisa o quê? Um bom relacionamento. Se a tua casa, o teu lar, o teu relacionamento está com problemas, tudo em volta não vai bem. Tudo em volta. Você vai levar problemas para o trabalho, você vai descontar nos filhos. Os filhos,
eles vão ver, não vai ver a forma que deveria ver os pais ali lidando. Então, assim, um mau relacionamento entre o casal é muito prejudicial para a família. Então, um casal, ele destrói a família. É muito importante ter um bom relacionamento. Até assim, o salmista ele descreve a mulher dentro de casa, toda feliz, como uma parreira cheia de uvas, em outra linguagem, né? Ou seja, todos querem estar perto dela, né? Então é muito importante o homem fazer o seu papel, amar sua esposa de forma incondicional, e a mulher respeitar o teu marido também. Dessa forma, um vai estar ganhando com o gesto que faz um com o outro. Outro ponto importante dentro do relacionamento conjugal, o planejamento familiar é de suma importância. Para quê? Para tomadas de decisões entre o casal. E para tomadas de decisões entre o casal existe o quê? É importante ter uma boa comunicação, intimidade. Não é assim, eu vou sair fazer alguma coisa, aparece algo na minha cabeça, não, eu vou fazer isso, e eu vou e faço sozinho, e depois eu comunico. Isso é ruim porque o casal ele tem que tomar decisões em conjunto, tem que tomar decisões juntas, andar juntos. Isso é muito importante, Aí eu te pergunto, como que está a sua vida conjugal hoje? De nota de 0 a 10, que nota que você daria para o seu relacionamento? E aí assim, a felicidade ela deve ser o quê? Construída em conjunto. Um só é difícil, não vai conseguir, precisa um do outro. Quando a gente casou, a gente se transformou em uma só carne. Então a gente precisa levar a sério esse segundo ponto, que é o relacionamento conjugal. Assim como o Reginaldo já colocou, colocou aqui como 3 pontos importantes que ele falou, né? Relação com Deus, relação conjugal, e o terceiro ponto é a relação com os filhos. No versículo 3, a parte B do Salmo 128, que o Reginaldo leu, ele fala assim: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E uma coisa que eu achei assim bem interessante, que eu fui pesquisar, a planta, né, essa árvore, a oliveira, quando ela está lá formosa, bonita, né, e o agricultor, ele olha e ele começa a ver que aquela árvore, ela está começando a querer murchar, que ela está querendo morrer. O que ele faz? Ele planta de 3 a 4 brotos em volta daquela árvore. Para quê? Para que quando esses brotos comecem a se formar, eles se unam com aquela outra árvore, ou seja, aquela árvore não vai morrer. Então, por que o salmista ele diz assim: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa? Lá, quando o salmista escreveu isso, eles entendiam que quanto mais filhos a família tinha, mais abençoado a família era. Então, se a gente for ver antigamente, o povo tinha um monte de filhos, né? Então, assim, é mais ou menos isso que ele queria falar na época, né? Quanto mais filhos vocês têm, mais bênção vocês têm sobre a vida de vocês. Porém, essa questão da árvore, da oliveira, me chamou bastante atenção. Então, quando a gente vê que a oliveira, mesmo ali naquele momento, que ela já não está dando fruto suficiente, o agricultor, né, o cultivador vai lá, coloca os brotos novos em volta daquela oliveira e elas começam a se fazer parte uma da outra. Até isso, né, eu vi hoje isso daqui, né, até quando eu fiz o slogan com aquela árvore, eu estava com outro pensamento, né, naquela árvore. Mas hoje, olha que eu pesquisei isso aqui, eu vi, eu falei, nossa, tem tudo a ver. Então, realmente, o nosso relacionamento familiar, ele é como essa árvore. Então, vamos dizer que o pai e a mãe seria o tronco, né? E os filhos
seriam os brotos que vai saindo, né? E até eu achei bem legal essa comparação quando fala que ele coloca de 3 a 4 brotos, como se o tronco fosse o meio e ao redor fosse, né, como o texto diz, ao redor de sua mesa. Eu achei isso, assim, sensacional, porque, assim, se a gente for ver, nós somos assim, a nossa família é assim. Então, o casal, ele casa, é 2, daqui a pouco eles são 3, 4, 5, 6, né, como Deus quiser. Então, quando o texto está falando isso, que os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa, é isso, é ter o quê? Essa intimidade como casal, essa proximidade, né, enquanto família, né? Então, se não, igual nós na casa, né, 4, né, então a gente não está sempre junto, né? Então, assim, é o quê? Você estar junto, você passar tempo, conhecer cada dia mais e mais a questão dos filhos. Isso, ter prazer, né, de estar junto. Então, isso daí faz com que o futuro dos nossos filhos, a convivência, quanto mais tempo a gente passa com eles, nós, enquanto pais, aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo, né? A gente sabe que eles são o futuro. Então, o que acontece? Nós, enquanto pai e mãe, temos uma missão, a missão de ensinar. E a palavra diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Isso é o que a palavra diz. Então, nós, enquanto pais, nós precisamos o quê? Ensinar. Ensinar não é falar assim, você tem que ir à igreja. Não, ensinar é você pegar pela mão e trazer para a igreja, né? Fazer com que a criança conheça essa palavra. Hoje em dia a gente vê muitas situações de pais que falam, né? Até citam assim, eu não tive tal coisa e eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu acredito que sim, que a gente precisa dar o melhor para o nosso filho, mas esse melhor não precisa ser bens materiais. Porque se a gente for ver, principalmente hoje em dia, as crianças elas estão tão cheias de tantas coisas, de tantos brinquedos, de tanta informação, que aquilo que ela quer, que ela pede, muitas vezes você fica lá, eu não posso dar porque é muito caro. Se você comprar, às vezes você vai comprar, seu filho vai brincar 1, 2 dias e aquele negócio vai ficar jogado lá. Então, eu vejo assim, que a gente não tem que se preocupar tanto em dar o melhor brinquedo, a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor celular. A gente precisa se preocupar em dar o melhor do nosso tempo para os nossos filhos. O que nós vamos deixar para ele é o quê? A questão da honra, ensinar a integridade de ser uma pessoa íntegra, correta, o amor ao próximo, a excelência. Isso são valores que a gente vai deixar para os nossos filhos, não o melhor brinquedo ou o melhor celular. Então você precisa o quê? Ensinar o seu filho a ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra, amar o próximo independente da situação ou sem esperar nada em troca do outro, porque muitas vezes nós só amamos quem, né, nos dá algo em troca. Nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer as coisas com excelência, a não fazer de qualquer jeito, porque a gente sabe que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer como o nosso melhor, a gente tem que dar o nosso melhor. Então, quando a gente ensina essas coisas para os nossos filhos, é isso daí que vai fazer com que ele cresça uma pessoa saudável, uma pessoa íntegra, responsável e querendo fazer um casamento íntegro, responsável, amando e respeitando o outro, com responsabilidade. Então, o nosso relacionamento com os nossos filhos tem que ser sempre de os pais ensinar, mostrar, indicar o caminho, né? E quando a gente vai vendo, tudo aquilo que a gente vai falando todos os dias, vai fazendo que a diferença na vida deles. Como que a gente percebe isso? Porque criança, você não ensina uma vez, você ensina 2, 3, 4, 5, 10, 20, quantas vezes for necessário. Você
Você vai ensinando e ele vai aprendendo, vendo você fazer também. Uma coisa que eu achei bem legal também, que eu vi esses dias, que a gente precisa ensinar os nossos filhos em todo momento da nossa vida. Então, independente de onde a gente estiver, a gente tem que usar a situação que a gente vê e ensinar. Alguma situação que não é legal, já ensinar, olha, isso não é legal, isso não pode fazer, isso é errado, a palavra diz que é errado. Ou uma coisa que é legal, olha, isso aqui Deus gosta, você tem que fazer, isso é muito bom. Então, eles estão aprendendo o tempo todo, né? Desde que uma criança nasce, ela aprende todos os dias. A gente até pergunta que criança é igual esponja, né? Você coloca ali, ela puxa tudo que ela puder e aí ela vai reproduzir. Então, se você, vamos supor, se você é uma mãe ou um pai que grita, que mente, que faz isso, faz, né, um monte de coisa, seu filho vai reproduzir tudo aquilo que você faz. Então, o melhor jeito da gente ensinar é mostrando, é fazendo. Assim como o Reginaldo falou, né? Lá em casa a gente tem esse costume de orar nós dois juntos. Elas estão junto com a gente, então elas participam deste momento. Se alguma hora a gente está meio assim e esquece, elas cobram. Vocês e nós não vamos orar? Né? Então, é o quê? Imitando o que a gente está fazendo. Mesmo agora, por exemplo, nós estamos passando todo esse momento aí de pandemia e tal. Eu até no começo eu fiquei meio paranoica, mas hoje eu vejo assim, eu estou tendo muito mais tempo de acompanhá-las do que eu tinha antes. Continuo com as minhas obrigações, mas eu estou tendo mais tempo para acompanhá-las. E eu vejo assim que é um momento que vai passar. Daqui a pouco a gente volta à nossa rotina, trabalho, escola, busca, pega, leva, não sei aonde. E aí você chega em casa cansado, você quer, né? Então assim, isso vai passar. Então a gente precisa o quê? Curtir esse momento ao máximo. Assim como o texto disse que os filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. É o que? É trazer realmente esses filhos, tanto os nossos filhos físicos, como é que é os filhos natural, né? Quanto os filhos espiritual. Então, assim, é você trazer eles para perto. Então, assim, a gente precisa, se a gente não estiver bem enquanto um casal, como que o meu relacionamento com as minhas filhas, ou né, o nosso relacionamento com as nossas filhas vai fluir? Não vai fluir. Então, primeiramente, nós, casal, precisamos estar bem, precisamos estar de acordo, né, com tudo que a gente for fazer. Nós precisamos estar em acordo com Deus, para que então o nosso acordo vale para ela, né? As nossas decisões cheguem até elas, porque no nosso caso as nossas filhas, elas são crianças, então o que nós decidimos é o que vale. Então o meu relacionamento com elas precisa estar bem, mas o meu relacionamento com ele tem que estar bem também, o meu relacionamento com Deus precisa estar bem. Então a questão desse texto, que os nossos filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa, é isso mesmo, é você trazer o seu filho para perto, é trazer ele, assim como fala, né, a galinha com os pintinhos, né? Então, assim, você trazer eles para perto, porque se os seus filhos estiverem junto com você, se o seu esposo, né, ou sua esposa estiver junto com você, e vocês todos estiverem com Deus, a nossa caminhada é muito mais tranquila. A nossa caminhada vai nos levar muito mais longe, porque a gente sabe que sozinho a gente vai até mais rápido, mas junto a gente pode até demorar um pouquinho, mas nós vamos muito mais longe. Então, o melhor jeito que eu vejo assim, que a gente pode ensinar os nossos filhos é mostrando a eles como se faz, mostrando como se ora, mostrando como, né, como o casal está junto. Então, assim, eles precisam ver os pais bem e que eles também estejam bem. E o que a gente pode dizer, né? É o que todo mundo fala, curta seu filho ao máximo, né? Curta enquanto ele é pequeno, né?
Então, assim, a gente precisa mesmo curtir mesmo, porque a gente sabe que eles crescem, né? Então, assim, o que a gente precisa é isso, buscar o tempo todo, o máximo que a gente puder, a gente estar com eles, né? E aprendendo com eles, porque eles também nos ensinam todos os dias. Assim, nós podemos falar assim, até filhos, crianças, né? Nós temos 2 meninas, né? Uma de 5 e uma de 8. E o que a gente vê, até com relação à nossa criação, aos nossos pais, tanto os meus pais quanto os pais da Dani, a gente sabe como ser pai de 2 crianças. A gente ainda não somos pai de 2 adolescentes, que é uma outra fase, um outro momento, e vamos estar aqui, se Deus quiser, falando um dia também sobre filhas adolescentes. Mas o que a Dani falou, que faz toda a diferença, é o que? É inserir elas no nosso dia, né? É inserir o nosso filho no nosso dia, é a gente estar envolvido com eles. Hoje é muito mais fácil dar um celular a uma criança do que pegar e ficar ali 1 hora no chão brincando com elas. Então, e é totalmente, infelizmente, hoje o mundo tem feito isso. Dá brinquedos, empurra, para quê? Para ter um tempo livre, sozinho. Isso é ruim. E isso tem que começar desde criança, e é o que a gente espera fazer também, quando chegar a fase de adolescência, isso não se perder, né? Isso só vai mudar a forma de estar junto, mas um exemplo que veio na minha cabeça aqui, imagina hoje um adolescente que gosta de videogame aí em casa, os filhos, não sai do computador. Você pai, né? Nós pais, isso acontecer na nossa vida, a gente tem que inserir isso na vida deles. Fala assim, filho, deixa eu jogar com você, deixa eu estar junto, né? Pai, mas não, me ensina, né? Então, ter prazer com o que o filho tem, está inserindo, né? Chamando, pedindo para chama os teus amigos aqui em casa, vamos fazer um churrasquinho junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas inserir, trazer, né, os amigos para perto de casa, e não ser aqueles pais que preferem, não vai vir aqui em casa não vai fazer bagunça aqui não, vai na casa do outro colega, vai no caso da outra mãe que deixa, mas aqui não. Isso é um erro gigante, porque você está jogando teu filho fora de casa, e aonde você poderia estar o quê? Inserindo ele, né, dentro da sua família, próximo dos teus olhos, tanto o pai quanto a mãe, amor, olhando e sabendo quem que é as companhias, quem que é os filhos, e isso, como a Dani falou, tanto criança, a gente vai estar ensinando nossos filhos até enquanto a gente estiver em casa, e a forma de ensinar filhos adolescentes, filhos jovens, é estando junto, é estando no meio, né? É conhecendo. Não adianta chegar no final do dia ou à noite, chamar o filho e descer a lenha, dar bronca, ele não vai entender nada, porque você não conhece a realidade dele, a vida dele, e ele não conhece a sua. Então isso é importante, estar o quê? Unido cada dia mais, se relacionando bem com Deus, tendo um bom relacionamento marido e mulher, e terceiro aí, tendo esse relacionamento com os filhos. Na verdade, o relacionamento com Deus, relacionamento conjugal, você vai apenas transmitir, né, amor? O que a Dani falou aqui. Mas é isso aí. Vamos finalizar. Mas isso aí, vamos estar. A gente está fazendo uma oração, a gente está encerrando. Você esteja fechando os teus olhos, vamos estar orando. Você que está aí com o seu esposo, com a sua esposa, ou com os filhos próximos, que você esteja segurando na mão deles, esteja se aproximando nesse momento, para que a gente esteja fazendo uma oração junto, e que seja um momento, se não é um hábito na sua casa, na sua vida, mas que se torne um hábito a partir deste momento. Ó Pai amado, Pai querido, oramos, Senhor, pela nossa família, Pai, a família no qual o Senhor criou esse projeto maravilhoso, que nós acreditamos, Pai. Acreditamos na importância da família, na importância de ter uma família saudável. Pai, mas para isso precisamos da Tua ajuda, Pai. Precisamos da Tua direção, precisamos da Tua presença dentro da nossa casa, Senhor. Pai, nos dê sabedoria, nos orienta, Senhor, para cada passo.
desde nos levantarmos a ir diante do Senhor, termos um relacionamento sério contigo, com responsabilidade, compromisso, Pai, termos um relacionamento sério com compromisso e responsabilidade com o nosso cônjuge, Pai, que a gente possa estar sendo exemplos, Pai, para os nossos filhos, que os nossos filhos venham futuramente formar novas famílias e famílias saudáveis, Pai. Senhor, não podemos fazer nada disso sozinhos, mas é o Senhor, Pai, é o Senhor quem faz tudo, é o Senhor quem nos capacita. Abençoa nossas famílias, cerca-nos, Pai, com muralhas de fogo, com a presença dos Teus anjos, Pai, que a presença do Teu Santo Espírito, Pai, venha nos guiar cada passo para enfrentar toda e qualquer dificuldade, Pai, com fé no Senhor, meu Deus. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Até uma próxima. No próximo último sábado do mês de outubro, vamos estar aqui novamente. Deus abençoe vocês. Amém.